ganhar o Brasileirão? Depois de algumas rodadas na liderança, o Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará e viu o Flamengo retomar o primeiro lugar da competição. Será que o Flamengo vai sustentar a liderança até o final do campeonato ou vai dar uma vacilada e o Cabuloso vai voltar à liderança? Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário também. E antes da gente entrar nos pormenores do assunto, deixa eu só explicar para vocês como esse vídeo aqui vai funcionar. Primeiro nós falaremos individualmente de cada clube, né? Falaremos primeiro do Flamengo, que é o líder, posteriormente do Cruzeiro, e aí depois no final eu amarro tudo, dando a minha opinião, aquilo que eu acho que pode acontecer. Lembrando que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, nós terminamos apenas a 17ª, fora alguns jogos que estão atrasados aí. Então, só fazendo esse disclaimer para você não pegar aquilo que eu vou dizer nesse vídeo de hoje e escrever uma pedra, né? Obviamente é só uma opinião e baseada no momento. Daqui a 2 ou 3 rodadas tudo pode mudar, porque o Campeonato Brasileiro é muito dinâmico. Dito isso, feito esse disclaimer aí, vamos entrar aí no assunto, tá? Falando primeiro do Flamengo, como eu disse para vocês. O Flamengo possui 36 pontos em 16 jogos. Tem um jogo a menos por conta lá da participação na Copa do Mundo de Clubes, tem um jogo a menos aí em relação aos outros times, tá? Fez 30 gols na competição e sofreu apenas 6, o que mostra aí uma defesa muito sólida, tá? O Flamengo tem peças ali na defesa, tem Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, os laterais no geral são muito bons também, o Rossi é um ótimo goleiro, então a defesa do Flamengo é uma defesa muito consistente. E 30 gols. Esses 30 gols representam aí o melhor ataque da competição, tá? Os pontos positivos do time do Flamengo, para mim, são principalmente a profundidade do elenco e jogadores de nível de seleção brasileira. Óbvio que existem outros pontos positivos, como, por exemplo, o Pedro voltando a atuar em alto nível, né, depois de toda aquela crise com o Flamengo, com o Filipe Luís. Ele tem ganhado sequência, tem participado cada vez mais dos jogos, os reforços que têm chegado, o Filipe Luís, que está voando baixo, tem se demonstrado cada vez mais um excelente técnico, e obviamente o estilo de jogo do Flamengo é algo que não só o favorece, mas faz com que enche os olhos também de quem assiste, né? Empolga realmente quem assiste. Você vê que é um time que é agressivo, que faz marcação alta, que tem o domínio da posse de bola, e é um time que sempre pensa em atacar. E aí é onde entra um dos pontos negativos do time para mim, tá? Ponto negativo do Flamengo, na minha opinião, é a falta de efetividade no ataque. Mesmo tendo o melhor ataque da competição aí com 30 gols feitos, o Flamengo ainda sente muita dificuldade de marcar. Ele vem de vitórias magras, né, como por exemplo venceu ontem o Atlético Mineiro por apenas 1-0 com um gol de cabeça. Por quê? Porque estava com dificuldades de chegar com a bola rolando, né, de chegar com toques de bola e tudo mais. Foi um gol de bola parada e um cabeceio aí do Léo Ortiz. Então o Flamengo ele ainda sente essa dificuldade de ser efetivo, de realmente pegar a posse de bola e transformar em jogadas relevantes para construir um placar mais elástico. O Flamengo é o tipo de time que tem condições totais de ganhar jogos por 2, 3, 4-0, até como o próprio Cruzeiro já ganhou jogos assim nesse campeonato, só que o Flamengo ele esbarra nessa questão aí de falta de efetividade, mas não é aquele problema urgente, né? Porque mesmo assim o time tem ganhado os seus jogos e tem o melhor ataque da competição, mas eu, se fosse o Filipe Luís, corrigiria urgentemente esse problema, porque gols são importantes para a construção de saldo. A gente está falando aí de uma competição que tem 38 rodadas, então o saldo de gols ele pode vir a ser importante em algum momento. E, obviamente, para um time que amassa os adversários como o Flamengo faz, quantidade de gols é algo como se fosse a cerejinha aí do jogo, né? Como se fosse a cerejinha aí do trabalho da equipe, você ganhar por um placar que também te dá tranquilidade, porque uma coisa que a gente vê é que o time do Flamengo ele pressiona, muitas vezes não consegue construir, e aí o time vai ficando irritado porque tenta e não consegue. Falando agora do time do Cruzeiro, tá? São 34 pontos em 17 jogos, tem um jogo a mais do que o Flamengo, isso é importante porque o Flamengo ele lidera com 2 pontos de diferença para o Cruzeiro, com um jogo a menos. Vamos supor que o Flamengo pontue minimamente, né, com um empate no jogo que falta ser disputado, ele vai abrir aí 3 pontos de diferença já para o Cruzeiro. Isso se não ganhar, se ganhar, abre 5, né? Então é algo que deixa ali o Cabuloso numa situação não muito confortável,
porque tem um jogo a mais e já tem essa diferença aí de 2 pontos. São 28 gols feitos na competição e 11 tomados, tem o segundo aí melhor ataque da competição, 11 gols tomados, toma mais gols do que o Flamengo, né? O Flamengo tomou 6, o Cruzeiro com um jogo a mais já tomou 11, mas eu não acho que seja um absurdo, né? Porque o ataque do Cruzeiro garante a efetividade, né, do time lá na frente, né, de conseguir muitas vezes construir um placar mesmo tomando gols. E no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Cruzeiro é o Caio Jorge com 13 gols, está voando baixo, jogando muito, aí o ex-menino da Vila. Pontos positivos para o Cruzeiro. Tem o artilheiro do campeonato, obviamente, isso é sempre positivo. O Matheus Pereira tem jogado muito bem, tem sido um maestro do meio de campo aí do Cruzeiro. O Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, mesmo sem ser titular, ele ainda assim entra e faz bons jogos e de vez em quando guarda os seus golzinhos também. E o Leonardo Jardim demonstra aí ser um ótimo técnico, né? Uma surpresa aí para o futebol brasileiro. Ele nunca tinha treinado nenhum time aqui e demonstra ser um ótimo técnico, com padrão tático, deu cara a essa equipe do Cruzeiro, né? Coisa que o Fernando Diniz não tinha conseguido fazer até então. E aí o ponto negativo, o ponto mais latente aí do Cruzeiro, na minha opinião, é o oposto do Flamengo. Para mim, o ponto mais forte do Flamengo é justamente a profundidade do elenco, que isso, inclusive, é algo que eu acho que pode ser decisivo. Mas no Cruzeiro, o ponto mais fraco é justamente a falta de profundidade, a falta de opções. Né? Ontem, no jogo contra o Ceará, no jogo que o Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará, por exemplo, a gente tinha os jogadores começando o jogo muito intensos, né? Inclusive abrindo o placar com o gol do Caio Jorge, mas depois essa intensidade foi baixando e os espaços foram aparecendo para que o Ceará marcasse ali os seus gols. Depois o Lucas Silva, capitão do time, falou em entrevista, inclusive, não associando isso à derrota, né, justificando a derrota, mas comentou que tinha uma virose rondando o elenco, que o departamento médico estava tomando ali as suas cautelas para que isso não virasse algo geral, mas que tinham alguns jogadores que tinham sentido sintomas gripais antes da partida contra o Ceará. Então isso é preocupante, porque imagina aí que, sei lá, dos 11 titulares, 4 ou 5 ficam comprometidos com essa gripe, com essa virose e não conseguem jogar no meio de semana ou no final de semana que vem. Como que o Leonardo Jardim vai fazer sem ter um banco à altura do time titular, sabe? Então essa falta de profundidade aí no elenco do Cruzeiro é algo que eu acho que prejudica o time para a sequência do campeonato e para a sequência da temporada como um todo. Teve até um inscrito que comentou no vídeo que eu fiz sobre o Cruzeiro umas 2 semanas atrás, que comentou que o Cruzeiro vinha assim num bom momento, mas que ele desejava que o Cruzeiro perdesse aí 1 ou 2 jogos para, né, ser um alerta aí para o Pedrinho contra-ataque, porque ele naquele momento já identificou que faltava profundidade de elenco para esse time. E aí, falando aqui como um todo, né, amarrando o assunto, o que eu penso desses dois times, né? E, cara, eu acho que é muito óbvio, é muito intuitivo e é muito lógico. Vamos lá. O Flamengo, para mim, o maior trunfo, como eu disse, vou repetir, é a profundidade do elenco. O Flamengo tem 11 titulares que são muito bons e já tinha, antes dessa janela de transferências, o Flamengo já tinha peças boas do banco que entravam no jogo e que muitas vezes mudavam a partida, como, por exemplo, é o caso do Wallace Ian. Né? Só que agora, nessa janela de transferências, para mim, o Flamengo está fazendo uma janela de transferências incrível. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esse assunto. E, cara, ele tem reforçado mais ainda o elenco e tem elevado o nível do elenco. O Flamengo já conta aí com jogadores de seleção brasileira e agora ele tem trazido ainda mais jogadores que não são necessariamente jogadores de seleção, mas que já passaram por seleções em algum momento, que já passaram por grandes clubes, como é o caso do Samuel Lino e do Raul, que vem aí do Atlético de Madrid, jogando La Liga, jogando grandes competições, o Emerson Royal, que já passou pela seleção brasileira em algum momento. Então, assim, o Flamengo, para mim, acerta muito quando ele pega um elenco que já tinha um banco bom e eleva mais ainda o nível desse elenco. Isso é muito importante porque o Flamengo ele disputa uma competição a mais que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro disputa a Copa do Brasil e Brasileirão e o Flamengo, além desses, também disputa a Libertadores, além de já ter disputado a Copa do Mundo de Clubes. Então, é um elenco que vai precisar rodar porque são muitas competições para você jogar em alto nível. O Cruzeiro, se não contratar, fica realmente difícil, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato aí de 38 rodadas. Então, para que a disputa, né, possa ser mais justa, vamos colocar assim, o Cruzeiro precisa contratar, o Pedrinho precisa tirar aí o escorpião do bolso e reforçar o elenco, né?
e vamos supor que isso não aconteça, vamos supor que o Pedrinho feche a mão e não contrate ninguém para reforçar o elenco do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem muitas chances de levar a Copa do Brasil. Por quê? Porque o time titular do Cruzeiro é muito bom, tem uma peça ou outra boa no banco, mas não tem aquela profundidade que eu citei que o Flamengo tem. E em jogos de mata-mata é um time que pode se preparar e se dar muito bem. Então, na Copa do Brasil, eu acredito que é uma competição que o Cruzeiro tem tudo para chegar longe, para bater aí uma semifinal, quem sabe até uma final e levantar a taça, além do histórico do clube nesse tipo de competição, né? O Cruzeiro tem 6 taças de Copa do Brasil, é copeiro, então assim, se não chegar reforços, eu acho que fica difícil para o Cruzeiro a longo prazo, né, até o final do ano, disputar de igual para igual com o Flamengo, mas isso não anula o Cruzeiro de ganhar um título esse ano. Eu acho que a Copa do Brasil é completamente possível para o time aí da Raposa. E o Flamengo tá ficando apelão demais, tá ficando com um elenco assim, é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. E eu acredito que para uma competição longa como o Brasileirão, por exemplo, ele tem mais chances de levar. Mas, como eu disse aqui no início desse vídeo, cara, foi só a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ter sido só uma derrota pontual aí do time do Cruzeiro, ele pode emplacar outra invencibilidade daqui a pouco, o Flamengo pode não encaixar com os reforços que estão chegando, daqui a pouco o time pode entrar em alguma crise, né? O Felipe Luiz pode não corresponder tanto assim e ser demitido, a gente não sabe, né? O futebol ele é muito imprevisível. A gente pega um panorama de 6 meses e em 6 meses tudo pode mudar. Então até o final do ano tudo pode mudar para melhor ou para pior. Isso daqui é só uma análise feita no momento, tá? Daqui a 2 semanas, por exemplo, as coisas podem estar completamente diferentes, mas baseado no hoje. Qual que é a sua opinião? O Flamengo vai ser campeão brasileiro? Vai conseguir sustentar essa liderança até o final? Ou o Cruzeiro ainda tem chance de tomar a frente e de ganhar o Brasileirão? Ou será que você acha que o Cruzeiro, assim como eu, né? Você acha que o Cruzeiro tem mais chance de levar uma Copa do Brasil, por exemplo? Deixa a sua opinião nos comentários, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!